instrumento nas tuas mãos e agora fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Tá bom. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Que o arrebatamento da igreja não seja num dia como hoje. Misericórdia, viu? Eu estava dizendo, o apóstolo Joel, realmente ele falou, né? Os verdadeiros crentes é que aparecem, né? Mas estava muito frio hoje. E o problema não é o frio, é a mudança de uma estação para outra em poucos dias, em poucos momentos, né? E isso afeta muito a saúde das pessoas. Mas graças a Deus, Deus está dando graça para você. Se você está aqui é porque Deus tem misericórdia de você e você devia agradecer a Deus por estar aqui essa noite. Aleluia! Hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra para encerrar a semana, o mês da fé. E a primeira chave que nós demos hoje foi: a expectativa gera a presença de Deus. Essa foi a grande chave de hoje de manhã. E depois pudemos orar aqui algumas questões que Deus nos deu. E eu quero passar a segunda parte hoje para você que está aqui à noite. E começo no livro de Marcos, capítulo 16, o verso número 20, por favor. Esta palavra, ela tem um segredo aqui. E eu quero passar esse segredo para você. Quantos querem receber? Verso 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Repete comigo: confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Presta bem atenção, porque aqui tem uma revelação e você tem que pegar essa revelação muito forte no teu espírito. A fé é obediência. Vou repetir: a fé é obediência. É verdade que toda vez que a gente ora e pede alguma coisa, vem algum sinal de Deus. E a gente espera esse sinal, sim ou não? A gente espera o sinal de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Aqui está escrito que o sinal segue a palavra. Eu vou repetir, porque a pessoa da direita sempre é melhor mesmo, né? A esquerda sempre está atrasada. Não estou falando de vocês, estou falando da esquerda. Ok, vocês entenderam? Deixa para lá. O sinal segue a palavra. Vou repetir, porque aqui está a chave que eu vou passar para vocês. O sinal não vem antes da palavra. O sinal segue a palavra. Isso que Jesus falou para os discípulos. E quando termina o livro de Marcos, ele está dizendo: os discípulos foram, partiram e começaram a pregar em todo lugar. E foram pregando em todos os lugares. E o sinal, que sinal é esse? Cura, milagres, coisas tremendas que aconteciam. E esses sinais seguiam a palavra. Então, se não houvesse palavra, não tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não recebe a bênção porque fica esperando o sinal. E se você ficar esperando o sinal, não vai receber bênção nenhuma, porque o sinal só vem depois da palavra. Deixa eu te mostrar algo. Êxodo capítulo 3. Esse texto para mim tem uma revelação que por muito tempo eu deixei passar. Até o dia que eu vi. E como revelação da palavra, você não pode guardar, tem que passar para outros, você vai receber hoje. Êxodo capítulo 3, fala do chamado de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito e no Brasil, e ouvi o seu clamor por causa dos seus agressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir àquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu, do corintianeu e todo aquele pessoal. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vamos parar aqui. Eu quero que você pense uma coisa. Esse Moisés que está falando aqui nessa hora, em Êxodo 3, não é o mesmo Moisés que nasceu no Egito. Porque Moisés que nasceu no Egito, ele era um Moisés diferente desse Moisés. Vou explicar, fica tranquilo. Não sei se vocês estão me olhando esquisito, mas eu vou explicar. O Moisés que estava no Egito é um cara que aprendeu toda a cultura do Egito. Porque ele era filho da filha de Faraó, ele era considerado da elite. Então Moisés tinha a melhor comida, a melhor faculdade, a melhor escola, e cresceu dentro da cultura egípcia. Tem alguém aqui que fez matemática, engenharia ou arquitetura? Fez? Querido, toda a matemática, toda a arquitetura e toda a engenharia de hoje, a base é do Egito. Lá que começou tudo. Moisés aprendeu engenharia antes de nós aqui. Aprendeu matemática antes de nós. Moisés foi coordenador da elaboração das pirâmides. Ele era um cara gênio. Ele era um cara forte. Quando ele chegou aos 40 anos de idade, alguém aqui já fez 40 anos? Quantos já fizeram 40 anos aqui? Quantos não fizeram 40 anos ainda? Tem uma boa notícia para você: aos 40 anos é o ponto-chave. Por quê? Porque dizem que quando um jovem tem 20 anos, ele tem muita força, mas não tem sabedoria. E uma pessoa de 80 anos tem pouca força, mas tem muita sabedoria. Mas quando chega aos 40 anos, a pessoa está no auge da força e começa a sabedoria. Aleluia! Então Moisés está com 40 anos. Está no auge da força dele. E agora começa a despertar nele alguma coisa do tipo: peraí, eu não sou egípcio, eu sou judeu. E o meu povo é que está apanhando, o meu povo é que está sofrendo. E aí veio o desejo nele de querer salvar o povo. Só que ele veio salvar o povo com o braço forte dele, porque ele ainda não tinha muita sabedoria. E o que ele fez? Matou um egípcio. E porque ele matou um egípcio, ele virou assassino. Repete comigo: assassino. Sabe, são palavras duras que muita gente esquece de falar. Moisés foi assassino. É verdade.
E ele matou mesmo. E teve que fugir. Porque o faraó tinha uma lei. Não importa se era pai, mãe, tio, mãe, esposa. Se matasse um egípcio, pena de morte. Moisés sabia disso e fugiu para onde? Deserto. Quantos aqui já passaram pelo deserto? Não estou falando da sua vida. Estou falando... Eu estou falando do deserto mesmo. Eu passei pelo deserto da Judéia e tem outros desertos. Irmão, deserto hoje ainda tem moradias. Mas na época de Moisés, deserto não tinha nada. Árvore nenhuma, grama nenhuma, sol. É uma coisa, nós estamos reclamando do frio, né? 10 graus chegou hoje. Mas lá no deserto, de dia, é 50 graus. E de noite, 0. A gente reclama que mudou o tempo rápido em 2 dias. Não, lá muda todo dia. É de manhã, começa o sol, chega a 50 graus. Quando chega a noite, chega a 0 graus. Por isso que é deserto, não tem nada. Agora Moisés vai para esse lugar que não tem nada. E vai morar lá por 40 anos. Eu vou repetir. Morou no deserto 40 anos. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Moisés no deserto. Acompanha comigo. Quantos aqui já estudaram inglês, francês ou alguma língua há muito tempo atrás e esqueceram porque parou de estudar? Quantos já aconteceu isso? É verdade ou não que você esquece? Imagina um cara que sabe tudo, que é famoso, Moisés, vai morar 40 anos no deserto. Não tem celular, iPad, iPhone, telefone, não tem jornal, não tem ninguém para falar. E a profissão dele, sabe qual é? Cuidar de ovelha. E ovelha não fala. Ovelha só faz né. Pensa comigo, irmão, o dia inteiro ouvindo. De novo, o dia inteiro ouvindo. Pensa comigo, 40 anos. Não tinha feriado, nem sábado, nem domingo, é todo dia. E não era simplesmente pegar as ovelhas e ir para o curral. Ele tinha que procurar pasto. Onde procurar pasto no deserto? Tinha que andar muito. Então ele andava muito, viajava muito, até achar um lugar das ovelhas e passava o dia inteiro, sem ninguém, irmãos. 40 anos. Eu posso dizer para você, não fica chateado comigo, Moisés emburreceu. Ele não sabia mais nada, 40 anos ele perde tudo. Eu fico com cuidado, coitado da mulher dele. Porque quando ele chegava em casa e ia abraçar a mulher falava alguma coisa, falava, né. Porque era só isso que ele sabia falar. Agora presta atenção, vou chegar lá. Moisés agora tem 80 anos. Emburreceu, só cuidou de ovelhas durante 40 anos. E Deus chama Moisés e diz, você vai salvar meu povo. Você iria? Eu fico pensando na cabeça de Moisés, quando eu tinha 40 anos, eu quis resolver, não resolvi. Agora que eu estou com 80 e não sei mais nada, quem sou eu, ele falou. Quem sou eu? Tem gente que fala, eu acho gozado, as pessoas encontram coisa que não está na Bíblia. Dizem assim, Moisés gaguejava, porque ele disse que ele era pesado de língua. Meu irmão, vá na Bíblia, no Atos 7, capítulo 7, verso 20, diz que Moisés era poderoso em palavras. O problema não era gaguejar, é que ele emburreceu. Ele só falava... E Deus chama ele aos 80 anos, já está com idade, para salvar o povo de Faraó. O que ele tinha que pedir? Ele pediu um sinal. Ele falou, será que é o Senhor mesmo? Será que é verdade isso? E aí tem a revelação. Quantos querem essa revelação? Vamos lá para o versículo que fala da revelação. Capítulo 3, verso 12. Moisés pede um sinal. E olha o que Deus diz para ele.
Eu vou ler devagar para cair a ficha, o orelhão. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando? Repete comigo, quando? Fala para o teu irmão assim, quando? Advérbio de tempo. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Não, eu vou devagar. Eu tenho certeza que não caiu o orelhão ainda. Moisés está com 80 anos, não sabe falar mais nada, e Deus diz, você vai salvar o meu povo. E ele diz, eu? Sou pesado de boca? Quem sou eu? E Deus diz assim, eu serei contigo. Tudo bem, mas ele quer saber qual é o sinal. O sinal é o seguinte, quando você tirar o povo de lá e chegar aqui, aí você vai saber que foi um sinal. Você não recebeu. O sinal de Deus é o seguinte, não tinha sinal nenhum lá, era aqui o sinal, mas ele tinha que crer, ir até lá e voltar, para que a palavra que Deus deu se cumprisse. Olha o teu irmão fala assim, nunca espere um sinal. Obedeça a palavra e o sinal vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Agora guarde mais isso. Você quer mais algo poderoso? Para que Moisés fizesse isso, ele tinha que mudar a cabeça. E muitos de nós, para recebermos a palavra, precisamos mudar a nossa cabeça religiosa. Eu vou usar esse microfone aqui como exemplo. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal do som, deixa eu usar? Ok. Ninguém falou nada, eu vou usar. Faz de conta que isso aqui é uma vara. O que Moisés usava? 40 anos usando vara. Mas que vara é essa? Todo filho de judeu tinha uma vara. Era a vara da família. Na cabeça da vara começava a escrever a vida da pessoa. E na cabeça, descendo aqui, começava a escrever tudo que o camarada fez. Gostou comigo? Presta bem atenção. Então, na vara de Moisés, o que estava escrito? Assassino, fujão, matou, fugiu. Essa era a vara de Moisés. E Deus fala assim, pega a tua vara, joga no chão. E ela se transformou em cobra. Quantos aqui já moraram no interior e já viram cobra? Não estou falando de sogra. Deixa eu falar algo para você. Ninguém pega cobra, serpente, pelo rabo. Vou repetir. Ninguém pega a serpente pelo rabo, porque se pegar pelo rabo, a cabeça dela morde você. Quem pega a cobra, pega pela... Mas essa cobra é a vara de Arão, de Moisés. Sim ou não? E Deus mandou pegar a cobra pela cauda. E quando ele pega pela cauda, a vara virou o contrário. Em outras palavras, o que era assassino, fujão, vai ficar embaixo. Porque agora vai ser o que Deus quer da vida dele. Pega a tua mão direita, põe no ombro de alguém, diga essa noite, com a revelação que você vai receber sobre fé, vai mudar a vara da tua família. Tudo que era ruim vai ficar para o chão, e tudo que é bom Deus vai começar a escrever a partir de hoje.
Moisés teve que aprender que os sinais seguem a... Repete comigo, os sinais seguem a palavra. Olha como é difícil isso na cabeça das pessoas, irmãos. Moisés teve um choque com Deus em Horebe. Deus mudou a vara dele. Ele foi lá e começou a fazer milagre. Mas mesmo assim ele tinha dificuldade. Porque quando ele chegou no Mar Vermelho, não tinha como atravessar. E atrás vinha o exército egípcio para matá-los. E o povo começou a murmurar. E Moisés foi reclamar com Deus. Porque o mar estava aberto. Não tinha como atravessar. O que Deus fala com ele? Por que clamas a mim? Dá a palavra e o mar se abre. O mar não vai se abrir sem dar a palavra. Põe a mão no teu irmão e fala, se você ainda não entendeu, Deus não vai dar um sinal de bênção para você, enquanto não tiver uma palavra. Quantos estão comigo aqui? Eu fico pensando, quando Josué assumiu o povo de Deus no passado, ele só acompanhou Moisés 40 anos. Ele não era dirigente, ele era o general de guerra. A única coisa que Josué fazia era guerrear, porque Moisés era o líder. Mas Josué viu o mar se abrir. Josué viu a água sair da rocha. Josué viu os inimigos serem destruídos. Josué venceu todas as batalhas. Você está aqui comigo? Mas agora Josué tem que levar o povo para a terra prometida. Mas antes tem o Rio Jordão. E o Rio Jordão não estava como a gente vai lá no Rio Jordão batizar. Não, estava em vazante. E quando está em vazante, ele entra em todo lugar, não tem como atravessar a pé o Rio Jordão. E agora é a vez de Josué. E a palavra de Deus foi, quando os levitas, sacerdotes, que levam a arca, tocar na água, aí a água vai abrir. Eles não iam ter um milagre antes de ter alguém que confiou na palavra. Pensa comigo. Hoje em dia é fácil seguir Jesus. Vou repetir. Hoje em dia é fácil seguir Jesus, por isso que a gente muitas vezes anda no automático, não anda no manual mais. E no automático a gente vira religioso. Mas pensa nos levitas que estão levando a arca da aliança no ombro. 2 na frente, 2 atrás. Pensa nos 2 da frente. Pensa nos 2. Pisando na água, será que vai abrir? E o da frente disse para o outro, por que não ficou lá atrás? Porque nessa hora, meu irmão, é a hora que você quer que o sinal aconteça, mas o sinal só vai acontecer se tiver uma palavra e se a pessoa crê na palavra. Porque se Deus falou, quando pisar na água, vai abrir, eles tinham que crer e pisar na água. Quando pisaram na água, o Jordão se abriu. Estou aqui comigo. Marcos capítulo 11, por favor, Marcos capítulo 11, verso 13 e 14. Marcos capítulo 11, verso 13 e 14 diz assim, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Repete comigo, não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20, por favor. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste
secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Que tem uma coisa a ver com outra? Que tem uma figueira seca com fé? Jesus está ensinando que quando se dá uma palavra, o sinal vai acontecer se você obedecer à palavra. Se você crer na palavra e seguir a palavra, independente se o mar não abriu ainda, mas diz que vai abrir, você tem que pisar lá. Você tem que entender que o sinal vai acontecer porque existe uma. Gostou aqui comigo? E antes que você pense mal de Jesus, que ficou amaldiçoando a figueira, por que será que Jesus amaldiçoou a figueira, coitadinha? Presta bem atenção. A Bíblia diz que ele procurou fruto, mas não era época de... Se não era época de figo, por que Jesus foi olhar? Esse é o problema de cultura. Nós somos brasileiros e entendemos de figo de Israel. Porque a figueira de Israel, antes do fruto, ela dá uma coisinha que se chama pagi. E toda figueira que tem pagi vai dar fruto. Se a figueira não tem pagi, não tem fruto. Jesus foi olhar e só tinha folhas, não tinha pagi. Por isso que a Bíblia diz não era tempo de figueira. E Jesus fez um favor para o dono. Porque toda árvore infrutífera em Israel naquela época, o dono tinha que cortar. Então, como o dono ia cortar, Jesus já amaldiçoou e secou. Mas ele está ensinando a mim e a vocês o seguinte: quando ele tem uma palavra que ele dá, se você crê na palavra, vai acontecer o sinal daquela palavra. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e essa noite há uma palavra para você. E se você crê nessa palavra, então vai acontecer um sinal na tua vida. Aleluia. Vou te dar um exemplo e vou fazer uma ministração primeiro sobre essa. Por isso que eu falei que de manhã, falei para o pessoal da manhã à noite, vai ser diferente. Existe doença, sim ou não? E nós passamos por doenças. Independente de sermos filhos de Deus ou não. Mas o Filho de Deus tem uma palavra. Tiago 5,14. Tiago 5,14 está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Qual que é a palavra? A palavra de fé diz: se tiver alguém doente, chame aqueles que são os, vamos chamar os anciãos da igreja, aqueles que têm unção para isso, e esses unjam com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Espera um pouquinho. Deixa eu meditar com vocês. O óleo não salva. Vou repetir. O óleo não salva. Não tem óleo santo. Só tem Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo que se você quiser que alguém seja curado, unja com óleo. Mas logo em seguida diz que a oração da fé, não do óleo, salvará a pessoa. E é tão forte que se a pessoa tiver cometido pecado, por causa disso serão perdoados. Espera um pouquinho. Onde está o segredo? No óleo? Então por que tem que pôr óleo?
Se a oração da fé é que salva, por que tem que pôr óleo? Porque está escrito na... Então, quando eu unjo alguém, eu não estou ungindo essa pessoa por causa do óleo, eu estou ungindo para obedecer a palavra. E se eu obedeço a palavra, o sinal tem que acontecer. A primeira vez que eu fui a Israel foi em 83. Santo, já passou tudo isso? Não, 93. 93 é a primeira vez que fui a Israel. Eu fui com um pastor, nós somos um grupo pequeno, não era caravana especificamente, era um grupo de 9 pastores. E esse pastor queria de todo jeito o óleo de Israel. E eu fiquei ouvindo, falei, deve ser legal, né? Óleo de Israel, deve ser um óleo especial. E a gente fica religioso, a gente fica na cabeça, né? O óleo de Israel. Né? Aliás, tem gente até que vende isso. Deixa para lá. E aí a gente ficou procurando. E aí a gente entrou no lugar, tinha lá óleo. Aí nós pegamos o óleo e estava assim, Padre Benedito. Não, isso aqui não serve. E aí continuamos. E no último dia, para pegar o avião em Tel Aviv, a gente estava um pouquinho em cima da hora, mas aí achamos uma lojinha lá perto do aeroporto. Entramos lá e pegamos o óleo. Não deu tempo de olhar, irmãos. Não tinha nada de padre. E nós pensamos, é o óleo de Israel. E trouxemos um monte. E não deu tempo de olhar, a gente embrulhou rápido, pôs na mala e fomos viajar, entrar no aeroporto, que leva tempo para passar. E quando chegamos no Brasil, a gente abriu, eu abri em casa, falei, óleo de Israel. Aí eu fui olhar atrás, estava made em USA, ou seja, feito nos Estados Unidos. Sabe qual é o problema que eu estou tentando passar para você? Quando a gente vira religioso, a gente perde o sentido da fé e começa a crer nas coisas. Eu vou repetir, o óleo é só o símbolo da palavra que diz, se tiver alguém enfermo, unja com óleo. Mas, vírgula, a oração da fé salvará o doente, porque quando você põe óleo, você está dizendo, eu creio na palavra. Vou fazer essa ministração, vai ser diferente hoje, tá bom? Fique em pé no seu lugar por um momento. Aqui eu tenho pastores da igreja. Não sei se tem líderes de célula aqui. Tem líder de célula? Levanta a mão. Tem líder de célula? Aleluia. Então eu quero considerar que os pastores, os líderes de célula, são os presbíteros, porque é uma denominação que é dada antigamente. Muitas igrejas acabaram usando essa denominação para pessoas, mas na verdade, se você for estudar o presbítero, significa um ancião ou alguém de liderança, autorizado pelo líder maior, que ou é o pastor ou o apóstolo. Então eu quero chamar esses líderes aqui à frente, junto com os pastores. Aleluia. Não, fica olhando para mim, vocês não sabem o que eu vou fazer? Tem líder aqui tremendo. Segunda coisa importante para nós, liderança, já vou ensinar. Tem que andar com óleo na bolsa. Porque você nunca sabe quando Deus vai te usar. Por isso que existem essas coisinhas pequenininhas que a gente usa. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui à frente. Vocês creem que se vocês orarem para uma pessoa enferma aqui hoje, colocando óleo, vocês creem que essa pessoa pode ser curada? Amém. Porque está escrito na? Não é minha palavra, é a palavra? Amém? Então se vocês creem, tem mais alguém que tem óleo aí? Só eu? Pastor Marcos com certeza tem, pastora Maria, você tem aí? Mais alguém falou aí, eu tenho? Pega o seu óleo. Ah, tem aqui também na igreja. É esse aqui? Ah, esse aqui. Para os que não têm óleo, o apóstolo Joel vai pôr um pouquinho de óleo na mão de vocês.
por favor, vai passando aqui quem não tem óleo na mão. Eu empresto o meu para vocês aqui desse lado. Só os que creem. Meu irmão, se você não crê, não faz mal não. Porque tem que crer no que vocês vão fazer. Porque vocês não vão fazer coisa da cabeça de vocês, vocês vão fazer o que a palavra está dizendo. Se vocês são as pessoas que o apóstolo Joel colocou como líderes, então vocês estão debaixo da autoridade. Então, se vocês creem na palavra e ungir, tem que acontecer. Sim ou não? Amém. Então, agora vocês vão ficar de frente para lá, aumenta aí bastante. Quantos aqui precisam de uma oração de cura? Então vem aqui, faz uma fila aqui. Pode parar por aqui. Isso, junta todo mundo aqui. Aleluia. Isso. Faz fila aqui do lado de cá, sim. E uma fila do lado de cá, com espaço bem no meio aí. Aleluia. A Bíblia não diz, se tiver alguém doente de cabeça, se tiver alguém doente de câncer, se tiver alguém doente de asma ou bronquite, não diz isso. Está escrito lá, se tiver alguém, não importa o tipo de enfermidade. Chame os presbíteros da igreja e unjam com. E a oração dá. Pastor, quem é que vai ter fé? Eles ou eu? Agora eu estou gerando fé no seu coração. O próprio Jesus, quando aquela mulher hemorrágica de 12 anos tocou em Jesus e foi curada, Jesus não disse a minha fé, ele disse a tua fé te salvou. Eles aqui vão cumprir a palavra, só isso. Mas é você que tem que crer. E crer no seguinte, como que eu vou saber? O sinal vem depois da? E a palavra diz, unja com. E eu vou fazer uma coisa doida aqui hoje. Tem mais gente do lado de cá do que do lado de lá. Mas não tem importância. Fique na fila porque vai ser algo... Eu quero que todo mundo que está na fila feche seus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer aí quietinho é orar ao Senhor e dizer para Ele o que é que você quer nessa noite. Porque é Ele que cura. E Jesus cura pela fé que você tem na palavra. Mesmo que hoje houvesse alguma incredulidade ou alguma religiosidade, nós vamos cumprir o que está na palavra. Ao ungirmos vocês, nós estamos juntando a nossa fé com a sua fé. E nesse momento o sinal acontece. Muitas vezes não acontece na hora. Jesus orou para um cego e falou, você está vendo? Ele falou, eu vejo os homens como árvores. Jesus falou, não está bom ainda não, vamos orar.